Que as bênçãos de Francisco possam nos envolver nessa tarde de bênçãos, quando buscaremos viajar nas páginas da história para conhecer um pouco acerca da vida deste Espírito que nos trouxe grandes exemplos. Quando Jesus se preparava para nascer aqui na Terra, segundo informações dos benfeitores espirituais, 2 bilhões de espíritos foram tirados da atmosfera terrestre. Eram espíritos envolvidos nas trevas da ignorância, espíritos que haviam desenvolvido a inteligência, mas que ainda o sentimento encontrava-se recrudescido no mal. E eles foram levados a uma colônia espiritual que recebeu o nome de A Cruzada. Recebeu esse nome porque a colônia era em forma de cruz. E naquela cruz, cada uma das pontas, aqueles espíritos realizaram e firmaram um reino. E como sabiam que não poderiam ficar ali por muito tempo, que um dia eles iriam retornar à sua pátria de origem, no caso o planeta terrestre, durante todo aquele período que eles ficaram presos, macumunaram projetos. Projetos que deveriam colocar em prática quando eles retornassem à Terra. E foi justamente no período em que o planeta terrestre vivenciou a terrível Idade Média, quando as cruzadas e a Inquisição aqui na Europa levaram à morte milhares de pessoas em nome da divindade, que estes espíritos retornaram. Segundo o espírito Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia, no livro Francisco de Assis, principalmente nos séculos XII e XIII, que marcaram a nossa história com horrores e dores, estes espíritos puderam então vivenciar tudo aquilo que eles haviam planejado no mundo espiritual. Mas a misericórdia divina, que sempre se apresenta em favor de todos nós, Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, ele iria concomitantemente a estes espíritos que renasciam aqui na Terra, enviar também os seus missionários. Seriam aqueles espíritos preparados para trazer de volta o seu evangelho de amor aos corações. E foi assim que mais ou menos 200 espíritos puderam renascer em pontos estratégicos do solo terrestre, cada um o seu tempo e a sua hora para realizar o trabalho do amor. E entre esses estava a figura de João Evangelista, o apóstolo amado de Jesus. Na pequenina cidade de Assis, uma pequena cidade da Itália, vivia um homem muito rico. Ele era conhecido com o nome de Pedro Bernardoni. Possuía uma loja de tecidos e todos os mercadores da região iam comprar os tecidos em sua loja para revender em suas cidades. Pedro Bernardoni era muito viajado, sempre estava em vários países para encontrar panos novos, a fim de fazer o seu nome na pequenina cidade de Assis. E foi numa dessas viagens que ele conheceu na cidade de Provence, na França, Maria Piccolini, a mulher que pôde tocar profundamente o seu coração. Casou-se com ela, trouxe a esposa para a cidade de Assis, e logo Maria Piccolini, muito católica, encantou a todos pela sua vivência pautada no Evangelho. Tratava os servos e servas da sua casa como pessoas comuns, sempre com cordialidade. Havia trazido junto consigo uma serva chamada Jarla, que se tornara como sua amiga íntima, de todas as horas, de todos os momentos, já que Pedro Bernardoni sempre viajava
deixando a esposa sozinha em casa. O maior sonho daquela família era possuir uma prole volumosa, principalmente filhos varões. Pedro Bernardone ansiava que pudesse ter muitos filhos, homens que pudessem dar continuidade ao nome de sua família. Ansiava por isso e aguardava que um dia a sua esposa Maria Picalini pudesse lhe trazer as boas novas. Certo dia, quando ele viajava para uma região bem distante da Itália, Pedro Bernardone contagiou com uma enfermidade. Era uma febre incessante que não cedia, mesmo utilizando as ervas daquela época. E à noite, quando ele delirava sobre a cama, com muita dificuldade, ele conseguiu dormir. E logo quando seu espírito desprende do corpo, Pedro Bernardone é levado a uma região transcendental no mundo espiritual. E ele encontra-se com o espírito iluminado à sua frente, que logo acreditou ser a figura de Jesus. Tal luminosidade que esplendia daquele ser. O espírito então impôs as mãos em direção a Pedro Bernardone e disse para ele: eu irei ser teu filho na terra, e aqui venho para restabelecer a sua saúde. Pedro Bernardone ficou um tanto quanto assustado. As lágrimas desciam pela sua face. E ele perguntou: qual é o teu nome? E o Espírito, olhando para ele, lhe disse: chama-me Francesco, que quer dizer Francisco. E logo Pedro Bernardone acordou, álgido de suor no outro dia, e quando acordou, estava totalmente curado. Jamais ele se esqueceria daquele encontro espiritual tido com aquele espírito que dizia ser aquele que voltaria como seu filho. E os dias se passaram, os meses, quando Maria Picalini começa a sentir que os dias estavam se aproximando, que ela iria ser mãe. Algo estranho acontecia com ela. Sentia uma vibração ao seu entorno, algo diferente que somente os corações de mães podem dizer. Quando, depois de algumas semanas, ela trouxe a grande notícia, que estava grávida, o que para Pedro Bernardone foi uma grande felicidade. Tudo aquilo que o dinheiro podia comprar naquela época para trazer conforto à sua esposa e aquele que seria o seu futuro filho, ele faria dentro da grande propriedade em que eles moravam. Resguardou Maria Picalini de todas as dificuldades, pediu às servas para que cuidassem dela com maior desvelo, jarras sempre ao lado da sua serva, da sua senhora. Quando a gravidez de Maria Picalini se fez tranquilamente, quando estava completando os 9 meses de gravidez, ele precisou fazer uma viagem. Pedro Bernardone teve que sair de casa, porque os tecidos da loja estavam acabando e ele não poderia mais esperar. Não poderia aguardar a chegada da criança. Precisava antes comprar os produtos que estavam faltando. E justamente na ausência de Pedro Bernardone, que o seu filho chega à terra. Pela manhã, Maria Picalini começou a sentir as contrações. Naquela época, os partos eram feitos dentro de casa. As parteiras eram chamadas, preparavam tudo e nos aposentos daquela que seria a futura mãe, tudo se daria. As parteiras estavam na casa da rica família desde manhã. Haviam preparado a água, todos os apetrechos necessários. E as dores de Maria Picalini foram aumentando. As dores, as contrações. Todos aguardavam que a qualquer momento o parto poderia acontecer. Mas as dores aumentavam e a criança não coroava. A preocupação foi tomando o coração daquelas parteiras, porque naquela época muitas mulheres morriam durante o parto, também as crianças,
quando a criança estava atravessada no ventre da mãe. Fizeram as massagens que elas já haviam aprendido com a experiência da vida. Mas as contrações aumentavam, as dores quase que insuportáveis, e a criança não nascia. Elas já não sabiam mais o que fazer. O que o senhor Pedro Bernardoni faria quando retornasse e soubesse que a esposa e a futura criança tivessem morrido? Naquele momento de grandes angústias, sem que ninguém na cidade soubesse o que estava acontecendo na rica propriedade, do lado de fora alguém batia insistentemente no velho portão de madeira. Quando um dos servos atendeu, era um homem, praticamente um mendigo, que dizia: a tua senhora está com problemas no parto da criança. Deixai-me entrar. O servo ficou tão assustado, porque ninguém sabia do acontecimento, que ele nem se deu o trabalho de ir na intimidade da casa para poder perguntar se a senhora receberia ou não o enviado. E deixa que ele entrasse. Levou-o até os aposentos da sua senhora. Maria Piccarini deitada sobre a cama. Quando o desconhecido entra, todos ficam entreolhando-se. E ele olha para ela e diz: fique tranquila, porque o teu filho nascerá. Mas para que ele nasça, é necessário que tu sejas levada ao estábulo. É onde o seu filho deve nascer. A senhora olhou imediatamente para as parteiras que ali estavam, para a Jarla, a sua serva que estava ao seu lado, e disse: chame-me os servos, porque eu desejo ser levada ao estábulo. E da mesma forma que aquele mendigo apareceu, ele desaparece da propriedade. Ele se vai, os servos vêm a chamado da senhora, e ela pede para ser carregada para o estábulo, o que levou os servos a entreolharem-se também, porque como a senhora mais rica de Assis vai dar à luz no local onde moram os animais domésticos. Mas ela era quem dava as ordens na ausência de Pedro Bernardoni. Foi carregada para o estábulo e pela segunda vez na história, uma criança nasce entre os animais domésticos. Se 1000 anos antes, em Belém de Judá, havia nascido Jesus de Nazaré, naquele 19 de setembro de 1182, nasceria o filho de Pedro Bernardoni e Maria Piccarini. E quando ela recebeu o filho que chorava nos seus braços, o acolheu junto do seu coração e o menino parou de chorar, ela disse: o meu filho se chamará Giovanni, que quer dizer João. Ele é levado juntamente com a mãe para os aposentos dentro da propriedade. No dia seguinte, a família, os amigos, todos vieram conhecer, trazendo presentes, o filho do homem mais rico de Assis. Quando, alguns dias depois, Pedro Bernardoni retorna. E na entrada de Assis, como em todas as cidades sempre há as más línguas, vieram contar para ele o que havia acontecido. Que o seu filho havia nascido, e que todos falavam pelas ruas da cidade que o filho do homem mais rico de Assis havia nascido no meio de animais domésticos. Ele não podia acreditar que a sua esposa havia feito isso com ele. Quando ele chega na propriedade e fica realmente sabendo que era verdade, ele sobe aos aposentos e quando abre a porta do quarto, lá está a esposa na cama, segurando nos seus braços o pequenino rebento. Por um momento, Pedro Bernardoni esqueceu tudo. Tomou dos seus braços a criança, encheu-se de alegria por ver o filho, mas quando soube que a esposa deu ao seu filho o nome de Giovanni, ele não aceita. E diz a ela: o meu filho vai se chamar Francisco. E foi assim, em meio a grandes conturbações, que nasce o pobrezinho de Assis, Francisco Bernardoni. Tudo aquilo que Pedro Bernardoni poderia oferecer ao filho, ele pôde oferecer.
Francisco crescia em tamanho, crescia também em virtudes. Era uma criança bem diferente das demais. Com 5 anos de idade, ele foi matriculado numa das escolas da cidade, a escola dos beneditinos. Era levado por um escravo grego. E muitas vezes, quando eles saíam fora dos arredores de Assis para chegar à escola, o menino de 5 anos soltava da mão do escravo e adentrava os bosques, correndo atrás de borboletas, tentando pegar animaizinhos que estavam no meio das folhagens. Era um amante da natureza. Chegava suado nas aulas. Os padres beneditinos naquela época, muito rigorosos, sempre lhe chamava a atenção, mas Francisco, ele não se deixava envolver pela fala dos frades. Continuava amante da natureza. Quando escutava falar do Evangelho de Jesus, quando os frades traziam as notícias da mensagem do Mestre aqui na Terra, especialmente do momento do Calvário libertador, Francisco, com 5 anos de idade, ia às lágrimas. Era como se ele pudesse reviver na tela da sua memória todos aqueles acontecimentos que ele mesmo, como João Evangelista, havia acompanhado a época de Jesus. E esse menino, ele cresceu. Agora, na sua pré-adolescência, ele despertou um talento nato, que era a sua voz. Cantava como ninguém e encantava a todos. O seu pai, Pedro Bernardoni, logo viu nessa condição do filho uma maneira de ganhar dinheiro. Levava Francisco para a loja, o colocava sentado em cima do balcão, e enquanto ele cantava, os clientes que ali estavam encantados sempre compravam mais. E foi assim que ele começou a trabalhar na loja junto com seu pai. Francisco foi recebendo as informações necessárias para se tornar um excelente vendedor. Afinal de contas, Pedro Bernardoni queria que seu filho continuasse com a proposta do seu trabalho. Ensinou que os clientes mais ricos mereciam maior atenção. Seriam aqueles que sempre compravam mais. Sempre deveriam receber tudo aquilo que ele poderia oferecer de bom, para que eles ficassem satisfeitos e retornassem outras vezes. Logo quando Francisco estava com seus 14, 15 anos de idade, nos arroubos da sua juventude, havia muitos amigos, sempre faziam saraus na rica propriedade que eles possuíam, tocando alaúdes e violas, cantavam, eram trovadores, saíam pelas ruas de Assis, cantando pelas madrugadas, chamando a atenção dos vizinhos. Mas era muito querido por todos. O pai começou a transferir responsabilidades para ele. E numa das viagens que Pedro Bernardoni precisou fazer, deixou o filho sozinho na loja de tecidos. Ele deveria atender a todos os clientes que chegassem, juntamente com os servos que ali se encontravam para ajudá-lo. Era por volta das 11 horas da manhã, quando um homem muito rico daquela região chegou para fazer compras. Francisco atentamente foi atendê-lo, mostrou todos os panos que haviam. O homem foi se interessando, era uma vultosa compra. Foi cada vez mais aumentando. Francisco estava feliz porque o pai, quando retornasse, iria ver que ele estava aprendendo o ofício corretamente. Quando, mais ou menos depois de 1 hora de atendimento, alguém estava chamando por Francisco à porta da loja. Quando ele olhou, era um desconhecido. Era um homem andrajoso que esticava sua mão e dizia: "Dá-me um naco de pão, porque eu tenho fome." Francisco disse para ele: "Agora eu não posso. Se quiser, me espere, mas agora eu não posso atendê-lo." E continuou atendendo aquele cliente que ali se encontrava. Atendeu e mais ou menos lá pelas 1 hora da tarde, quando ele pagou em dinheiro toda a compra, levando as mercadorias, Francisco caiu em si. E ele recordou-se do necessitado que havia pedido e ele havia dispensado. Pediu aos servos para tomarem conta da loja,
porque iria procurá-lo pelas ruas de Assis. E quando ele saiu correndo do lado fora da loja, para sua surpresa, o homem estava sentado na porta, aguardando. Francisco ajoelhou-se aos pés dele, começou a chorar, pediu-lhe perdão. Foi ao interior da loja, tomou nas suas mãos várias moedas de prata, um naco de pão que ali havia, e entregou aquele mendigo, pedindo para que ele seguisse viagem e o perdoasse. E a partir daquele dia, um novo jovem surgiu no coração de Francisco. Porque ele começou a meditar por quê? Porque ele era tão rico e tantas pessoas miseráveis. Porque ele possuía tanto e outros não tinham nada. E naquele claro escuro, naquelas dúvidas que surgiram dentro do seu coração, Francisco entrou numa profunda melancolia. E quando seu pai retornou de viagem, a preocupação. Pedro Bernardone amava Francisco. Ele queria saber o que o filho tinha, mas nem mesmo Francisco sabia explicar o que era. Conversando com a esposa Maria Picalini, eles tomaram uma decisão. Estamos cobrando muito de Francisco. Ele ainda é muito jovem, precisa realizar uma viagem pela Europa. Ele precisa conhecer o nosso país e outros países. Era muito comum naquela época as famílias muito ricas darem dinheiro aos jovens para eles saírem pelo mundo, conhecendo outras paragens. A viagem foi preparada, o dinheiro dado a Francisco, e pela primeira vez ele sai de Assis, começando a sua viagem por Roma. E quando chega em Roma, naturalmente, como todos os turistas, ele quer conhecer os pontos turísticos. Visita o Coliseu, o circo romano que levou à morte centenas e centenas de pessoas, homens e mulheres, por amor a Jesus. Quando então ele vai à Praça de São Pedro e vai adentrar a época, a igreja maior que havia, ainda não havia o Vaticano, a igreja de Santa Maria Maior. E ao chegar ali, na grande praça, os seus olhos se deteve com alguns mendigos que ali estavam. Os cristãos de todo o mundo que iam visitar a praça passavam por eles como se eles fossem ilustres desconhecidos. Francisco também passa. Entra na igreja e quando ele adentra as escadarias ao interior da igreja de Santa Maria Maior, olha a abóboda que está coberta de ouro, os anjos e as imagens incrustadas de pedras preciosas, e no altar, Jesus crucificado de braços abertos. Ele ajoelha-se, as lágrimas grossas descem pela sua face, e ele diz: o que os homens têm feito de ti, meu Senhor? A tua mensagem da humildade e da simplicidade esquecida nos corações. E quando ele sai da igreja, pior do que entrou, e vê novamente os mendigos ali à porta, ele decide trocar de roupa com um deles. Ele decide vivenciar um dia de mendigo e recebe a arte de poder encontrar negativas na sua vida. Pessoas passavam por ali, jogavam moedas como se ele fosse um objeto, outros nem o viam ali, e ao final do dia ele tomou uma decisão: não posso realizar essa viagem. Sair da minha cidade, gastar tanto dinheiro com uma visita a tantos países, quando pessoas morrem à fome. E ele voltou para casa, para a surpresa dos seus pais, e começou a meditar o que poderia fazer para ajudar aquelas pessoas. Mas não teve muito tempo, porque naquela época havia muitas guerras internas dos países, realizadas pelo poder, pela riqueza, as cruzadas que aconteciam. E naquela época o Papa reinante era o Papa Pascoal II. E ele instaurou uma guerra dos jovens de Assis contra os jovens da Perúgia, no Alto do Rosso. Era a vontade de estender as terras para aquele povo de Assis.
todos os jovens foram convocados a lutar. E, naturalmente, Francisco também. Ele estava na época com 17 anos de idade. O seu pai incentivou, porque naquela época um jovem que fosse à guerra era o nome da família que seria condecorado pela sociedade. Francisco animou-se, esqueceu a sua melancolia, a sua tristeza e foi para a guerra. E nesta guerra, os jovens de Assis venceram os jovens da Perúgia e eles tomaram aquela região, construindo altos muros, onde durante 3 anos Assis imperou. Mas logo depois desses 3 anos, os perugianos fizeram um contra-ataque e os jovens foram convocados novamente a lutar. Francisco também foi. Só que desta vez, os jovens de Assis perderam. E aqueles que sobreviveram foram presos. Foram colocados em cadeias fétidas. Entre eles, Francisco de Assis. E na cadeia, ele pôde meditar um pouco mais sobre a sua vida. E ali contaminou-se com uma febre que também não cedia. Francisco quase pereceu. Porque quando a guerra terminou e todos os prisioneiros foram libertos, ele voltou para Assis moribundo, recebido pela família com grande temor. Pedro Bernardone e Maria Picalini, os seus pais, não sabiam o que fazer para salvar a vida de Francisco. Chamaram os melhores médicos da época, os melhores medicamentos foram dados e a febre não cedia. Maria Picalini ficava ao lado da cama do filho, dia e noite, tentando fazer alguma coisa, mas nada resolvia o problema. Havia na cidade de Assis uma mulher que era chamada feiticeira, porque ela falava com os mortos. Todos a temiam, mas era a única que ainda não havia feito nada para Francisco. Pedro Bernardone mandou buscá-la e prontamente a mulher veio à rica propriedade. Quando ela entrou no quarto, Francisco estava deitado no colo da sua mãe como se fosse uma criança. Ela acolhendo em seus braços, transferindo-lhe o amor de mãe, as lágrimas pela sua face. E aquela mulher disse a Maria Picalini: não chores, porque o teu filho ainda tem uma grande missão para realizar aqui na terra. Ele viverá. E distendendo as mãos, ela começa a falar palavras que ninguém entendia. E durante vários dias ela visitou aquela casa. Até que depois de uma semana, Francisco recuperou-se. E quando ele se levantou da cama, realmente saudável, Pedro Bernardone não cabia em si de felicidade. Quando a mulher feiticeira ia embora, ele segurou nos ombros dela com muita força e disse a ela: quanto eu lhe devo pela saúde do meu filho. E ela, olhando profundamente nos olhos de Pedro Bernardone, lhe disse: a saúde do seu filho tem preço. Ele disse: eu seria capaz de dar toda a minha fortuna pelo que fez pelo meu filho. Pois tu nada me deves, porque eu ofereço de graça, que de graça eu recebi. Na verdade, não era uma feiticeira, era uma médium totalmente consciente do trabalho que deveria realizar, curando Francisco de Assis. Quando ele se curou, o pai resolveu dar uma festa. Afinal de contas, o filho estava morto e reviveu. A sociedade foi chamada à sua casa, os jovens amigos de Francisco. E no auge da festa, quando tocavam os alaúdes, as violas, os jovens cantavam tomando vinho, no canto estava sentado Francisco, no tamborete de madeira. Um amigo aproximou-se dele e disse: mas não aproveitas a festa? A festa é para ti. Ele disse: estou aproveitando. Eu estou meditativo porque tomei uma decisão na minha vida. Decisão? Mas que decisão é esta? Eu vou me casar. Casar? E qual era a jovem que o homem mais rico de Assis escolheu para esposar? Eu vim me casar com a irmã pobreza. O amigo não podia entender o que Francisco fazia. E ele começou então a planejar o seu casamento com a irmã pobreza. Mas não teve tempo de fazer o consórcio, porque uma nova guerra foi instaurada.
e agora contra Sicília. Ele não queria ir, ele não desejava lutar, mas o pai o obrigou. E os pais naquela época tinham sobre os filhos uma ascendência muito grande, era autoridade, e ele foi a contragosto para a guerra. Mas antes de entrar na Sicília para guerrear, eles estavam do lado de fora da cidade, acampados. Francisco estava dentro de uma tenda, era noite, ele se preparava para dormir. Ele escutou uma voz que lhe dizia: Francisco, está a serviço do Senhor ou a serviço do servo? Ele procurou em volta quem lhe falava, sem ver ninguém. E a voz repetiu: está a serviço do Senhor ou a serviço do servo? Eu estou a serviço do Senhor. Então não vejo por que está servindo o servo. O que eu devo fazer? Volta para Assis e eu te direi. Ele, sem pestanejar, desmanchou a sua tenda e voltou para a sua cidade. Nós podemos imaginar o que isso significou para o pai. Um filho voltar à guerra sem lutar era desgraça para o nome da família. Francisco era apontado pelas ruas, todos riam dele, mas ele tinha certeza do que ele havia feito. Católico, porque aprendera com a sua mãe as tradições, ele costumava orar no Monte Sudásio, onde ficava a capelinha de São Damião. Era o local mais afastado da cidade, onde ele falava com Jesus, no diálogo de coração para coração. Naquela tarde ele estava ajoelhado orando, quando ao terminar ele escutou a voz que lhe dizia, a mesma voz que havia lhe falado na cabana, na tenda onde ele se encontrava: Francisco, veja como a minha igreja está em ruínas. Ele olhou à volta. A capelinha de São Damião estava toda destruída, porque os carunchos já estavam consumindo os bancos. Jesus na cruz tinha um dos braços quebrados. O matagal havia adentrado a capelinha. E ele, então, olhando em volta, escuta a voz que continua a lhe dizer: erga a minha igreja. E ele entendeu que deveria reconstruir a capelinha de São Damião. Saiu correndo da capelinha, foi à cidade, o pai não estava. Pegou os panos que haviam ali, foi vender na praça, a preços módicos, conseguiu moedas e levou para Dom Guido, que era o responsável pela Catedral de Assis. Dom Guido, aqui está o dinheiro para reconstruir a capelinha de São Damião. Dom Guido, que conhecia Pedro Bernardone, disse: o seu pai está sabendo disso? Ele não sabe, mas depois eu me entendo com seu pai. Leva o seu dinheiro, porque eu conheço o seu pai e ele não aceitará. E Francisco então deixou o dinheiro sobre a mesa e perguntou: Dom Guido, o senhor me permite morar na capelinha de São Damião? Eu não posso interferir nessas coisas, isso é você com seu pai. E Francisco sai da igreja, da matriz, e vai para a capelinha de São Damião. Dias depois, Pedro Bernardone chega. E quando ele sabe dos acontecimentos, manda buscar o dinheiro, porque jamais ele daria tanta quantia para a igreja, e manda os capatazes buscarem o filho, como se ele fosse um criminoso. Francisco vem amarrado a cordas para casa. É colocado num porão. Era o meio que Pedro Bernardone encontrava para ensinar o seu filho, educá-lo. E Maria ficaria sofrendo. Depois de alguns dias, em que Pedro Bernardone não abria a mão do castigo que estava dando para o filho, ela desceu ao porão, libertou Francisco e lhe disse: vá reconstruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele saiu de casa para nunca mais voltar. Ele sai de casa deixando todos os seus haveres e vai morar na capelinha de São Damião. Mas mal sabia Francisco que as coisas iriam piorar um pouco mais. Porque batendo de porta em porta para pedir esmolas era o meio que ele teria para reconstruir a igreja, porque ele entendeu que a voz de Jesus era para reconstruir a igreja, a construção, mas era a igreja instituição que a voz o convidava para reconstruir. E ele vai fazendo uma campanha na sua cidade. Pedro Bernardone tinha influência sobre a sociedade, mandou as portas se fecharem. Ninguém deveria ajudar o seu filho. E foi a Dom Guido, pedindo a ele para intervir.
e um espetáculo daquele que as pessoas adoram assistir foi montado na praça. O pai contra o filho contra o pai. E Dom Guido disse a Francisco, população toda reunida, o seu pai não permite que tu uses o nome dele para realizar este trabalho que estás fazendo. Francisco, em silêncio, entra na igreja e daí a alguns momentos volta totalmente nu, trazendo nas suas mãos a túnica vermelha bordada a ouro, o cinturão de couro, as alparcas, coloca nos pés do pai e lhe diz: durante muito tempo a minha boca reverenciou o teu nome como meu pai. Mas a partir de hoje o meu pai maior é aquele que está nos céus. Dom Guido tapa a nudez de Francisco com seu manto vermelho, o leva para o interior da igreja e na sacristia ele vê um pedaço de saco de linhagem, corta e veste. E essa se tornará a sua túnica. Pés descalços. Não era belo, era um jovem franzino, os cabelos penteados em franjinha, a testa muito larga, os olhos muito grandes. Ele não tinha um biótipo que chamava a atenção das multidões. E quando pregava na praça, ele dizia: as pessoas não vêm por causa do meu verbo. As pessoas não vêm por causa da minha beleza. As pessoas vêm para me escutar, porque têm saudades de Jesus. E foi assim que ele começou o seu trabalho, pregando às pessoas que vinham escutá-lo e jovens como ele, que resolveram seguir os seus passos. Deixaram as riquezas e foram seguir os passos de Francisco. De tal modo que ele conseguiu 12 seguidores, o mesmo número dos apóstolos de Jesus. E quando ele tem 12 seguidores, ele medita: eu necessito agora ter uma ordem. Eu preciso ter normas, regras, para que esses jovens que estão me seguindo possam ter diretrizes seguras. E juntamente com esses 12 homens, ele volta a Roma para falar com o Papa, que à época era o Papa Inocêncio III. Tem dificuldades para marcar o encontro, mas permanece ali até que ele consegue entrar nos aposentos papais, na sala eclesiástica, onde estava o Papa com as suas indumentárias, os clérigos, todos ali presentes, e 13 homens, que mais pareciam mendigos, entraram de pés descalços, túnicas de saco de linhagem, dentro daquela catedral, e Francisco ajoelha-se aos pés do Papa. Ele pede permissão para criar uma nova ordem dentro da igreja. Eu vi as cotovias na cidade onde eu moro. Elas têm os seus ninhos. As serpentes têm os seus covis. Vivem com o que é de necessário. É assim que nós queremos viver. Mas por que vocês não adentram uma ordem que já foi criada pela igreja? Perguntou o Papa. Porque a vós cabeis ser o que sois. A mim cabe ser o que desejo ser. Nós faremos os votos da Igreja Católica Apostólica Romana, mas queremos também agitar a pobreza da pobreza. Gostaria de contar uma história para o Senhor, disse Francisco. Havia uma mulher que vivia numa região muito distante, quando um dia um rei passou pelas suas terras. Apaixonou-se por ela, deu a ela vários filhos, e depois um dia foi embora, deixando-a sozinha. A mulher com os filhos, passando dificuldades. Quando ela estava no leito de morte, ela disse: ide ao encontro do vosso pai, porque ele haverá de dar alimento a todos vocês. E os filhos vieram ter com o rei, e o rei, os reconhecendo, os trouxe para viver junto dele. Eu sou esse filho que retorna. A nossa mãe é a Santa Madre Igreja, e o Senhor é a representação da divindade aqui na terra. Eu venho lhe pedir guarida. O Papa, emocionado, levantou Francisco do chão, o abraçou, ide em paz, para levar a sua mensagem. E foi assim que surgiu a Ordem Franciscana, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda nos dias de hoje existe.
Ele saiu agora a disseminar a mensagem. Com o aval do Papa, tudo se tornaria mais fácil. As portas foram se abrindo, inclusive em Assis, porque ali na sua cidade, muitos fecharam para ele as portas. Certo dia em que ele estava morrendo, quase morrendo à fome, ele bateu nas portas da casa de uma senhora muito rica, que frequentava a sua casa, que assentava-se ao lado dele muitas vezes no banquete. E quando ele pediu um naco de pão, ela olhou de cima a baixo com desdém. Foi ao interior da casa e quando chegou na cozinha, ela viu no chão um pedaço de gamela com o resto de comida do almoço, que já cheirava mal. Ela sorriu, pegou nas suas mãos a gamela e trouxe para ele. Enquanto ela vinha pelo corredor, a porta entreaberta, ele viu, ele sorria, em forma de agradecimento pelo alimento que ela oferecia a quem tinha fome. E quando ela entregou para ele o alimento, e os odores pútridos do alimento penetrou nas suas narinas, ele abaixou os olhos e pôs-se a meditar. Jesus, o meu mestre, ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Eu tenho fome. Eu sou um servidor de Jesus. Se ele me oferece isso, é isso que eu mereço. Ele assentou-se na beirada da casa daquela senhora e comeu o alimento. É claro que o estômago não aceitou, mas ele aprenderia que jamais deveria na sua vida pedir. Ele deveria trabalhar para o seu próprio sustento. E modificou a forma de trabalhar. Agora ele iria capinar os jardins, carregar compras para madames que não tinham condições de carregar, tirar uma carruagem que estava presa na neve e quando iam pagar, somente para hoje, somente o necessário. Aos poucos, ele foi chamado em toda a Europa como o amante da natureza. Porque onde quer que Francisco passava, ele tocava o coração dos animais. Contam seus biógrafos que nos bosques de Assis, ele adentrava-se e quando abria a sua boca, os pássaros pousavam em volta para poder escutá-lo. Silenciavam. Ele dizia, e quando terminava, a revoada dos pássaros cantando hinos de louvor. Na cidade de Gúbio, ele chegou para pregar o evangelho e a cidade estava em polvorosa, porque um lobo estava entrando na cidade, destruindo muitas casas, matando muitos animais domésticos, e eles queriam matar o lobo. Francisco diz, o nosso irmão lobo não devem matar. Eu irei conversar com o lobo. Todos acharam que ele era louco, falar com o lobo selvagem. Ele entra no meio da floresta, encontra-se com o lobo. Irmão lobo, eu sei porque tu atacas a cidade. Tens fome, não é verdade? Eu também tenho fome. Venha comigo e jamais será fome. E o lobo transformou-se no cão de guarda de Francisco. Onde estava Francisco? Lá estava o lobo de Gúbio. Há uma bela história de Francisco que narra que um dia ele estava nos arredores de Assis, numa estrada poeirenta, sozinho, quando ele viu uma centopeia atravessando a estrada. Ele abaixou-se, pegou a centopeia na mão, colocou em cima da árvore e disse, irmã centopeia, olha lá por onde andas. Alguém aqui pode estraçalhar, você poderá morrer. E aí nós entendemos por que Jesus disse que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. A inocência, a pureza do coração. É tão difícil tornar-se adulto e manter-se a pureza de coração. Francisco era inocência pura. Ali nos arredores do bosque contemplava a beleza da natureza, quando começou a escutar o barulho de uma matraca. Era um instrumento utilizado naquela época pelos leprosos. Um pedaço de madeira, o ferro recurvado, eles batiam e gritavam, imundo, morféia. E as pessoas fechavam janelas e portas. Deixavam do lado de fora alimento, moedas. Eles pegavam e iam embora. Quando Francisco viu, era apenas um leproso que vinha. Ele não teve medo. Aguardou o homem. E quando ele se aproximou, distendeu as mãos purulentas, a voz rouquenha debaixo do pano sujo que lhe tapava a face. E ele disse, dá-me um naco de pão.
Ajude-me pelo amor de Deus. Francisco procurou na túnica 2 moedinhas apenas. Tirou, esticou a mão e deixou cair nas mãos dele. Quando as moedas caíram nas mãos purulentas do leproso, Francisco virou as costas à tarefa do dever cumprido. Continuou andando em sentido contrário do leproso. Não andou muitos metros, ele teve vontade de olhar para trás. Quando olhou, o mendigo continuava com a mão estendida. Ele queria algo mais. Francisco era uma alma muito sensível. Ele começou a chorar, voltou correndo, abraçou aquele homem. Tirou o pano que envolvia a sua cabeça, os olhos com tracoma e glaucoma cheios de pus, as fossas nasais abertas, os lepromas na face, os dedos carcomidos pelas feridas vivas. Ele então aconchega nos seus braços o mendigo, chora junto dele, pede-lhe perdão e beija a sua face. E quando ele beija a face daquele homem, um estranho perfume recende no ar. E quando ele abre os olhos, é Jesus. É Jesus que está diante dele. E quando ele vê o mestre diante dos seus olhos, ele tem forças apenas para ajoelhar-se aos pés de Jesus. E dizer: és tu, Rabi. E naquele momento Jesus desaparece aos seus olhos, dando-lhe a mensagem da caridade, em favor daqueles que muito sofriam. Francisco começou a realizar um trabalho com os leprosos, na aldeia de Rio Torto, uma aldeia que recebeu esse nome por causa do Rio Torto. Ele ia visitar aqueles leprosos, levando a mensagem do Evangelho. Mas à medida que o tempo passou, ele teve que se afastar, porque tinha outras tarefas, designando discípulos, seguidores para realizar. Naquela aldeia de Rio Torto havia um leproso chamado Tanali. Tanali era mal-humorado, porque ele não aceitava a enfermidade. Ele achava que nem Deus existia. Como ele podia ser tão jovem e a doença carcomê-lo por dentro, levando-o à morte? Ele nunca aceitava a mensagem de Jesus. E quando Frei Pedro e Frei Paulo foram designados por Francisco a irem a essa região, ele esqueceu de falar de Tanali. E logo os 2 discípulos bateram a casa de Tanali. Quando Tanali abriu a porta e eles disseram: a paz de Jesus esteja em vosso coração, aquele homem já começou a gritar, quase violentando os 2 freis que ali estavam. Eles, sem entender o que fazer e com medo, a única coisa que eles refletiram, levar aquele homem para Pai Francisco. Era assim que Francisco era chamado por todos, Pai Francisco. Nós podemos imaginar aqueles 2 homens arrões, pegando Tanali no colo e o carregando pela estrada, eles se debatendo e gritando, e eles levando para Francisco na cidade de Assis. Quando eles chegaram na capelinha, Francisco de Assis se virou dentro da sacristia e viu Tanali carregado pelos 2. Estão ficando loucos. Trazer Tanali aqui, nós seremos expulsos da cidade. Levem Tanali de volta para Rio Torto. Lá vão Frei Pedro e Frei Paulo levando Tanali de novo. Quando eles estão saindo pela igrejinha, lá vem São Francisco, chorando de novo. Se fosse Jesus, não receberia assim. Levai-o para o meu quarto. É assim que precisamos tratar os nossos irmãos. Tanali foi colocado, agora mais calmo, sobre a esteira onde deitava-se Francisco. Era um quarto muito modesto. Uma esteira no chão, uma cômoda de madeira com seus pertences, um vasilhame com água. Quando Francisco entrou, Frei Pedro e Frei Paulo acompanhando, ele pediu a Frei Pedro e Frei Paulo para buscar rosas no jardim. Eles voltaram, o quarto foi trancado, os 2 freis dentro do quarto, ele despiu Tanali, colocou dentro de uma bacia, macerou as rosas e começou a banhá-lo. E à medida que ele banhava, Francisco orava: Senhor Jesus, tem misericórdia do meu irmão que sofre e perdoe-me por não compreender a dor do meu irmão. Eu te peço, lava as feridas de Tanali e coloque-as no meu corpo, porque eu só prenderei a dor do meu irmão
sentindo a dor dele. E à medida que ele lavava o corpo de Tanali passando as suas mãos, aquele mesmo perfume que ele havia sentido na estrada da Úmbria, quando Jesus lhe apareceu, pôde ser sentido dentro do quarto. Era Jesus. E as mãos de Francisco eram as mãos de Jesus, que iam curando o corpo de Tanali. Tanali não podia acreditar no que estava acontecendo. Frei Pedro e Frei Paulo assustados. Quando o banho termina, Tanali com sono, ele deita-se para dormir. E quando acorda logo depois, toma uma decisão. Vou ser um seguidor de Francisco. Mudou até de nome, Frei Aprígio. Só não mudou numa coisa, continuou mal-humorado. Pai Francisco, que estrada longa é essa com este sol quente? Para ir para onde? Ninguém quer nos escutar. Pai Francisco, não tem comida hoje para poder nos alimentar. Pai Francisco, que naquela cidade para falar 2 pessoas, ninguém quer nos escutar. Pai Francisco, sempre reclamando de tudo. E Francisco sempre em silêncio, deixando o tempo do seu discípulo. Um dia, Francisco disse, Frei Aprígio, tenho uma tarefa para você. Ele disse, uma missão para mim, uma missão. Ir em cidade vizinha, levar a nossa mensagem. E eu estou preparado para isso? Já está. Ele saiu alegre e feliz. Era um dia de sol muito quente. No caminho, ele logo se cansou. E resolveu descansar debaixo de uma árvore. Deitou debaixo da copa de árvore e dormiu, não sabe quanto tempo passou. Quando ele acordou, já era fim de tarde. Olhou em volta sem ter cumprido a missão designada por Francisco. E naquele momento, Frei Aprígio caísse. Ele começa a chorar. Ajoelha-se no chão. E olhando para o céu que já anoitecia, ele começou a orar. Senhor Jesus, fere-me. Eu só aprenderei na dor o valor do amor. E ele sentiu uma dor dilacerante, desmaiou. E quando acordou, era Tanali de novo. As feridas voltaram para o seu corpo. Ele fez o caminho às avessas. Queria encontrar na dor a sua libertação. Voltou para Assis. Francisco, quando viu, entendeu a mensagem do Evangelho. E ele vai para Ribotorto realizar o trabalho, junto dos leprosos, o lugar onde ele encontrou a sua redenção. E Francisco continuou o seu trabalho. Tornou-se um arauto da paz, a tal ponto que Papa Inocêncio III mandou que ele fosse ao Egito, realizar um trabalho para levar a paz aos corações. Naquela época as viagens eram muito difíceis. 18 meses ele gastaria para ir e voltar até o Egito, saindo da Itália. Quando retornou, depois de cumprir o seu papel, várias enfermidades ele havia adquirido nos convés dos navios. Havia adquirido tracoma e glaucoma, que naquela época o único tratamento era um ferro recurvado, que era levado à fornalha, queimava de um lado e queimava do outro. Quando Frei Leão o levou ao tratamento e aquele ferro recurvado veio aos seus olhos, Frei Leão desmaiou. E Francisco, irmão Fogo, olha lá como cuida da minha vista. É a última vez que eu vou ver você. Queimou de um lado e queimou do outro. Ele ficou cego das 2 vistas. Havia se mudado da capelinha de São Damião, porque quando voltou dessa viagem ao Egito, ao chegar em Assis, ele contemplou o que os seus discípulos fizeram. Derrubaram a capelinha de São Damião, uma capelinha muito simples, e construíram um templo faustoso no lugar. Eles ainda não haviam entendido a mensagem da simplicidade. Chorou amargamente. Na época, Clara já estava ao seu lado. A jovem que se encantou com ele no dia que ele fez o sermão dentro da igreja na Praça de São Jorge. Também rica, ela se entrega à proposta de Francisco, criando as ordens das Clarissas, ordem das franciscanas. E quando Francisco vê o templo faustoso e ele começa a chorar, é Clara que vem lhe trazer o consolo.
E ela disse: Pai Francisco, tu não pregas a pobreza? Quem é pobre não tem nada a perder. Tu continuas com a ordem dentro do teu coração, porque a construção, ela não é tua. E ele entendeu. E por isso foi morar no Monte Alverne, numa casinha que ficou conhecida com o nome de Porciúncula, ou Rancho da Luz. Ali ele vivia de forma muito modesta. Agora debilitado, Clara sempre vinha visitá-lo, os amigos também vinham trazer a palavra amiga, estudavam o Evangelho. Francisco era levado a toda parte pelos seus discípulos, para ele continuar pregando a mensagem cristã, até que um dia ele pediu para ser levado ao alto do Monte Alverne, porque ele queria orar sozinho. Os discípulos deixaram sozinho, ele ajoelhou-se ao chão e ele começou a orar: Senhor Jesus, se eu posso te pedir ainda alguma coisa, eu desejo sentir no meu corpo as dores que o Senhor sentiu na cruz. Eu quero sentir como tu sentistes as dores excruciantes. E agora, com os olhos da alma, porque era cego físico, ele vê um espírito que aparece à sua frente, no formato de um anjo, parecia um anjo de 6 asas. E de dentro dele sai a figura de Jesus. Dos seus pulsos, dos seus pés, da sua cabeça e do seu coração, luzes saem, entrecortando as carnes de Francisco. Ele desmaia de dor e torna-se um estigmatizado. Na história da humanidade, vários homens e várias mulheres tiveram marcas no corpo das chagas de Jesus na cruz. Mas o único que teve assim foi Francisco de Assis. Tanto na destra, no peito, nos pulsos e nos pés. E quando os discípulos encontraram ele caído ao chão, acharam que ele estava morto. Levaram-no para a Porciúncula e Clara veio lavar as suas feridas. E a partir de então, todas as tardes ela vinha lavar. Conversava com ele, deixava o perfumado deitado sobre a esteira. E os discípulos sempre sofrendo muito com aquela experiência que estava passando Pai Francisco. Um dia Frei Leão não suportou e disse: Pai Francisco, bem próximos de nós, existe um homem muito rico e ele tem apenas um burro que lhe serve. É um jumentinho. Esse jumentinho está muito doente, mas o Senhor, ele possui apenas ele para ter a sua locomoção. E tem utilizado do chicote para que ele trabalhe mais, mesmo doente e fraco. O Senhor, o que diria a ele? Chame esse nosso irmão aqui. Ele não tem piedade com os animais. Frei Leão, emocionado, disse: Pai Francisco, este homem é o Senhor, que está com o jumentinho tão gasto e ainda continua exigindo dele com o chicote. Pai Francisco começou a meditar. Ele não tinha medo da morte, porque ele entendia que a morte é apenas uma passagem. Um dia ele estava podando rosas no jardim e Frei Leão lhe perguntou: se tu soubesses que hoje irias morrer, o que tu farias? Ele parou de podar rosas, olhou para o discípulo e disse: continuaria a podar rosas. E foi podar rosas. Consciência tranquila do dever cumprido. Porque se nós que estamos aqui nessa tarde hoje soubéssemos que iríamos morrer daqui a um mês, sairíamos correndo aqui agora. Para resolver o que não resolvemos, teríamos que ter resolvido. Ele não tinha consciência tranquila. Numa tarde, quando Clara acabou de banhá-lo, ela pegou nas mãos de Pai Francisco, beijou e disse: até a eternidade. Um dia nós voltaremos a nos encontrar. Quando ela saiu, Francisco disse aos seus discípulos: eu gostaria que vocês me despissem e me colocassem no chão da Porciúncula. Eles acharam muito estranho. Despiram Francisco, colocou no chão e ele disse: eu quero entrar na vida
como eu cheguei nela. Quero levar comigo somente as conquistas que tive dentro do meu coração. Ó irmã morte, tu que chega suave para o meu coração. E foi assim que no dia 4 de outubro de 1226, com 44 anos de idade, muito jovem, eis que o amado volta aos braços do seu amor. Porque quando o espírito desprende-se do corpo, que é uma quimera, o corpo estremece no chão e vai ser sepultado. Mas o espírito dele iluminado olha o seu jumentinho, agradece. É Jesus que vem recebê-lo, acompanhado de Maria Santíssima, pois que ele havia cumprido a sua missão. Ele havia trazido de volta o Evangelho de Jesus para os corações, na simplicidade e na humildade. E conta-se as tradições históricas que no dia em que ele morre na Porciúncula, na porta da igreja, na Praça de São Jorge, o lobo de Gúbio também se despede da terra. As tradições contam que as andorinhas não cantaram naquela tarde, que a natureza silenciou para cantar no mundo espiritual o retorno do pobrezinho de Deus, hoje chamado pela Igreja Católica Apostólica Romana de o Santo de Assis. Nestes dias de grandes tormentas pela qual passa a terra, pois em todo o mundo nós estamos experienciando momentos dolorosos, eis que, de alguma forma, Francisco está de volta nos nossos meios, através de grandes missionários que têm acendido a chama da paz, do amor, da verdade dentro dos corações, em todas as denominações religiosas. Mas especialmente aqui na Europa, nós temos a figura do Papa Francisco. Este homem missionário, que tem realmente reformulado o pensamento da igreja e viajado pelo mundo, onde quer que ele passa, ele leva a mensagem do Evangelho, despindo-se de todas as condecorações humanas para poder vivenciar a proposta do Evangelho em sua vida. Quando ele esteve no Brasil o ano passado, em uma das entrevistas coletivas, ele pôde dizer: não trago nem ouro nem prata, trago somente o Evangelho de Jesus. Onde quer que vai, deixa a mensagem da esperança. E é essa grande renovação e transformação que o mundo está passando, para nós chegarmos à era da regeneração, a nova era que nos aguarda, que não é um mundo de felicidade, mas é um mundo de pessoas conscientes, onde nós nos tornaremos instrumentos da paz, instrumentos do amor, instrumentos do perdão, instrumentos da alegria, instrumentos da luz, instrumentos da alegria dentro dos corações. Talvez na vida de Francisco, a passagem que mais seja conhecida seja a oração que um dia ele pôde nos trazer. O Papa Inocêncio III estava muito doente quando mandou chamá-lo em Roma. O Papa já tinha uma confiança extrema para com Francisco. Ele desejava que ele pudesse vir para orar para o seu pronto restabelecimento, ou dar-lhe a extrema unção, porque achou que estava na hora da morte. Francisco, sem pestanejar, ele vai para Roma. E quando ele chega nos aposentos papais, lá está Inocêncio III deitado sobre a cama, nas vascas da morte. A janela está entreaberta, a luz do sol adentra, e o Papa então lhe diz: vem, meu filho, e ore por mim. E Francisco, olhando a estranha luminosidade que entrava dentro do quarto, ele buscando inspiração no mais alto, abrindo a sua boca, ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu possa levar o amor.
Onde houver injúria, que eu possa levar o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver mentira, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. E é com essas reflexões que nós gostaríamos de deixar para os nossos corações a mensagem de Francisco de Assis. Este arauto do bem, da verdade, do amor, da luz, da caridade, que a seu tempo demonstrou que é possível vivenciar o Evangelho de Jesus, se nós desejarmos. Nos dias de hoje, o Mestre quer que nós sejamos também testemunhas da sua mensagem, onde quer que nos encontremos, acendendo dentro dos nossos corações a chama do Evangelho, de forma a nos iluminar a todos aqueles que estão à nossa volta.